Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Pode Tudo, nosso espaço de poder, empoderamento, troca de conhecimentos e vivências. Por aqui a gente pode tudo, menos retroceder. E hoje nós estamos aqui recebendo nosso querido Yuri Nunes. O Yuri, ele é empresário, proprietário da Queen, ele é ativista do movimento LGBT, ele também é zelador, né, de terreiro, ele é zelador de santo, líder religioso. E a gente vai falar hoje, conhecer mais sobre o Yuri, sobre a sua luta aqui em Patos de Minas, sobre essa vida de empresário, de ativista. Yuri, muito obrigado por ter aceito o convite, fazer parte desse projeto que é nosso. Aqui a gente pode tudo, menos retroceder. Fique à vontade, se apresente melhor para o pessoal. Então, eu sou o Yuri, né, conhecido muito assim como Yuri da Queen, né, então acho que a parte mais marcante assim, minha de história aqui em Patos talvez seja da Queen Lounge mesmo, né, que é a primeira boate LGBT do Alto Paranaíba. Sou zelador de santo também, ativista LGBT, né, isso aí mesmo que você falou certinho. Sim. Yuri, como que foi esse desafio, porque literalmente é um desafio em Patos de Minas, né? Enfrentar esse desafio, todos os obstáculos que a gente sabe que tem, né? O conservadorismo, a homofobia, e fazer da Queen um espaço, a gente já falou da Queen aqui no Pode Tudo. Sim, eu ouvi. E fazer da Queen um espaço muito mais que um entretenimento, né? Sim. Um espaço maravilhoso. Foi difícil, teve muitos desafios no começo. Vários. Conta pra gente. Vários. A gente, assim, na verdade a gente nunca imaginava, tanto eu como o Du, a gente nunca imaginou abrir uma boate. Isso era uma coisa que nunca passava na cabeça da gente, né? Então, quando a gente ficou órfão de alguns lugares, os únicos poucos lugares que acolheu a gente, veio essa ideia, a gente passou para alguns amigos que tinham dinheiro, né, que a gente não tem, e a gente não viu ninguém querer engajar, né. Aí eu e o Du conseguimos 2 sócios que ajudou hoje muita gente, o Ítalo e o Alisson, Blackbird, eles estiveram junto com a gente no início, né, mas eles saíram ali um pouco antes da pandemia, da sociedade, e aí a gente peitou, né? Todo mundo junto, a gente deu conta de abrir o espaço, né? Só a história para abrir já foi difícil demais. Quando a gente falou, muita gente duvidou, falou assim: Patos de Minas não é um lugar que vai suportar uma boate. A gente ouviu isso dos próprios LGBTs mesmo, sabe? E aí a gente falou: olha, eu acredito no público. A gente já tinha feito 2 festas Queen antes, né? A gente fez a primeira festa Queen com a Suzy Brasil também, a segunda festa Queen também com a Suzy. E aí ela virou madrinha da casa, né? Sim. Então todo o aniversário da Queen ela já veio 5 vezes, eu acho. Isso, ou 6 vezes, não sei, agora eu já conto. E aí a gente lutou para fazer acontecer, né? Muita perseguição no início, né? Foi uma coisa assim, muito fora do normal, muito fora do comum. A gente viu que as instituições, principalmente no desgoverno que a gente tava tudo muito contaminado, muito desmonte. Teve muito desmonte. Então, assim, a gente teve denúncia de perturbação do sossego antes de abrir a boate. Olha que falando que a gente estava fazendo acústica com casca de ovo, sendo que é tudo manta aprovada pelo bombeiro, tem toda uma burocracia muito grande para abrir uma boate, né? Tudo muito regularizado. O nível assim que você tem que tirar de alvará, principalmente nos bombeiros, é de muita exigência, porque não pode ocorrer o que ocorreu no Boate 15, por exemplo, né? E a gente preza muito... Uma responsabilidade muito grande, a segurança das pessoas. Uma responsabilidade muito grande. E eles não queriam liberar o nosso alvará 2 dias antes, falando que dessa denúncia ela é infundada, e teve que colocar advogado, sabe? Pra coisa conseguir fluir e a gente conseguir abrir a boate, sabe? Então, assim, foi um desafio muito grande. Pós-aberto, não satisfeito, a gente, até a pandemia, a gente teve 24 ocorrências da Polícia Militar lá. Nós fomos conduzidos para a delegacia 2 vezes. Gente. Né? Então, assim, e as denúncias eram perturbação do sossego. Sendo que, se você for lá, né,
quando você tá lá na porta, pode estar o som alto, a acústica é bem feita, o som Sim, não vaza. Eu cheguei a mencionar isso, que do lado de fora a gente nem não tem ouve. gente que passa na porta e não sabe que tem uma boate ali, né? Porque a gente trabalhou para isso, a gente trabalhou porque a gente não quer incomodar ninguém, mas a gente quer estar com o nosso espaço. Sim, né? lógico. Então, assim, foi 24 ocorrências do mesmo denunciante, que é um homofóbico, né? Que rolou processo com a polícia, com o sargento, por abuso de autoridade. Ele chegou a entrar e falar assim pra mim: eu vim acabar com essa putaria e viadagem. O dia que aprendeu o som. Isso com a recreativa ali na esquina funcionando. E nosso som estava desligado na hora, já tinha encerrado a noite, a gente estava limpando e repondo o freezer. Sim. Mesmo assim, depois que ele vendo que não tinha perturbação, porque o som estava desligado, levaram o nosso som. Isso demorou 3, 4 meses para a gente recuperar o som. Então aí a gente teve que alugar, custo que a gente não imaginava, né? Isso deu uma mobilização na sociedade também. Sim, mas eu acompanhei a movimentação. Todo mundo assim, teve pessoas para ajudar, teve pessoas para detonar também. Sim. Mas eu prefiro lembrar das pessoas que ajudaram, com né? certeza. E ser grata a elas, porque foi muito difícil, foi uma pressão muito grande, né? Então, não ter sossego para você trabalhar à noite, toda hora esperando que tipo a polícia vai chegar, ficar naquela apreensão o tempo todo. Advogado na folha, porque assim, tinha que ter advogado de plantão para tirar a gente da delegacia. E o mais revoltante, que deixa a gente indignado com a situação, imagine você, é que, como você disse, estava tudo certo, né? Tudo regularizado, vocês tiveram cuidado de fazer tudo certo, respeitando o direito das pessoas, enquanto o de vocês, o direito da comunidade, estava sendo infringido, né? Sim, a gente chegou a ter uma conversa na prefeitura falando qual é a diferença do nosso alvará, por exemplo, para a festa da cidade. Sim. Porque assim, o nosso alvará, ele deve ter o mesmo peso. Alguém já viu sair presidente do sindicato preso, né? Conduzido para a delegacia, preso por perturbação de sossego, com mais de 2.000 ligações por dia de perturbação. Sim. Aí uma pessoa liga, baixa 4 viaturas, sabe? Uma intimidação muito forte em cima da gente. Sim. Né? E eu comecei assim, a ficar com medo das instituições. Eu acho que todo LGBT hoje, quando vê uma polícia, por exemplo, eu não sei se ele se sente seguro. Eu não consigo me sentir seguro. Sim. Porque assim, acho que foi tão contaminado, sabe? E a gente vê tanta coisa absurda que a gente fica com medo, sabe? Hoje eu não tenho uma segurança institucional, vamos dizer assim, sim, sabe? Eu te entendo, real. E assim, nós pessoas, né, pessoas pretas da periferia, a gente se sente acuado também, né? O que era para tranquilizar, trazer segurança, a gente se sente acuado por causa, né, do racismo institucional, estrutural, que é institucional, da homofobia institucional, porque não existe ali, né, um regimento, nada que ensine como tratar a sociedade ou os cidadãos A ou B. Mas, infelizmente, a gente sabe que acontece, tem esses repasses dentro da instituição, que além de desenvolver ali o trabalho, muitas das vezes de forma truculência, tem essa abordagem racista, homofóbica, né? E a gente realmente se sente intimidado, né? E com medo. Eu até falo assim, que quando, na época de pandemia, eu assisti a parada que foi online. Eu não lembro qual foi, tinha uma ativista preta, e ela falou sobre as lutas, por ser muito comum. Enquanto a gente não entender que o machismo, né, a homofobia, o racismo caminham juntos, a gente não vai conseguir mudar. A gente não vai avançar. A gente não vai avançar. Então, assim, hoje até teve umas mudanças na bandeira LGBT que incluiu as cores do movimento negro, a nova bandeira, que está estendida lá no centro da cidade. A gente estendeu uma bandeira LGBT no meio da Getúlio, da General Osório, olha o nome, com Getúlio Vargas e Tenente Bino atrás, né? Então, assim, olha para você ver as coincidências, né? Então, assim, na General Osório tem uma bandeira LGBT
que cruza com a Getúlio Vargas e tem atrás a Tenente Bino. Então, assim, é um ato de resistência, sem dúvida. Né, de colocar ali, eu falei assim, no primeiro dia vai aparecer essa bandeira, vamos botar fogo nela. Não, até hoje ela tá lá, tá meio desbotada pelo tempo, mas tá lá. Então é uma luta, né, não adianta. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que somar forças. Eu não sei, nunca vou saber o que é a dor de um racismo, nunca vou saber, eu sou uma pessoa branca, reconheço todos os meus privilégios. Sim. Né? Como muita gente que não é LGBT não vai entender o que é homofobia, não vai sentir, né, o que é homofobia. Entender, entende, mas sentir é outra história, né? Então, eu acho assim, que as lutas elas precisam se encontrar, né? A gente precisa se encontrar e precisa se unir. Para não retroceder. A gente junto é muito forte, né? Porque as pessoas insistem em dizer que nós somos minorias, enquanto nós somos maioria, que somos minorizados, é bem diferente, né? Tentam nos minorizar, silenciar, cercear os nossos direitos a todo momento. É uma luta diária, sem dúvida, assim. E essa coisa que você falou da união, ela realmente precisa acontecer, não pode ser clichê, né? Porque a gente se fortalece de verdade. Quando você fala que reconhece os seus privilégios brancos, eu lembro de uma cena muito forte, assim, pesada, mas assim, é bem didática, das manifestações Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, quando as mulheres brancas fazem um escudo humano entre a polícia e os manifestantes pretos. Eu arrepio de lembrar. Sim. Eu arrepio de lembrar que foi muito simbólico pra mim, sabe? Sim, muito simbólico. E eu acho assim, é por esse lado, sabe? É por esse lado. Hoje, assim, a Queen, ela já foi muito estereotipada, boate de viado e tal, né? Lá pode acontecer tudo e não é assim, né? Sim. Não é assim, que não pode acontecer tudo lá, a gente é muito chato com isso, de andar na regra mesmo, sabe? E a gente conseguiu com esse tempo, hoje a gente é a boate mais velha de Patos. Todas que estavam antes da gente já fecharam. Sim. E a gente resistiu uma pandemia, né? A Queen já tem 4 anos, em setembro completa 5 anos. E isso é o quê? É muito pouco para uma luta, né? E ainda viver 2 anos de pandemia no meio disso. E é uma resistência, né? Ter passado. Uma resistência. Ter mantido, né? Se mantido. Sim. E aí, hoje a gente tem um público hétero grande dentro da boate, sabe? Que vão lá, a mulher pode dançar sem ser assediada, o cara pode ir no banheiro sem deixar preocupar que algum cara escroto vai dar em cima da namorada, da companheira, da esposa, né? Então é um lugar assim onde as mulheres vão para dançar, né? Se divertir sem receio. Exatamente, né? A gente preza por isso, né? Então a gente preza muito pelo respeito ali dentro, pelo não é não. A gente tenta trazer essa educação para o público, sabe? E é difícil, né, Yuri, nos dias de hoje, um lugar que a gente, enquanto mulher, possa sair à noite e se divertir com tranquilidade, né, sem ser assediada, sem ser violentada de alguma forma, sem ser incomodada, né? Realmente faz toda a diferença um ambiente seguro, né? Enquanto aos olhares dos preconceituosos, dos homofóbicos, é o contrário, né? Então eu falo assim que o preconceito, como a própria palavra já diz, as pessoas precisam ir conhecer. Sim, é um preconceito, então as pessoas precisam ir conhecer, se ambientar, conversar com as pessoas, né? Exatamente, eu falo assim, hoje a gente tem muito projeto social, sabe? A gente tem muita coisa que a gente quer realizar, a gente tem muita coisa, muita ideia de montar uma ONG, a gente é cobrado de fazer uma parada, sendo que a gente não tá dando conta nem da boate, às vezes. O pessoal quer que a gente faça uma parada, mas assim... Tem uma galera do coletivo que falou que vai buscar apoio pra vocês pra realizar essa parada, hein? A gente pode juntar todo mundo e fazer, porque sozinho eu falo, não dou conta. Vocês querem, eu vou sair correndo na rua aí, vocês vão ter notícia que eu tô doido, porque é difícil. Então a gente tem muito projeto, muita coisa que a gente quer realizar, e a gente fica às vezes assim, muito sobrecarregado. Hoje, por exemplo, a Queen, quando a gente fala de free até às 11 horas numa sexta-feira, muita gente critica. E aí, assim, acho até bom eu falar isso aqui, por que isso existe,
Primeiro que o LGBT, ele não tem em casa apoio normalmente para levar um namoradinho, uma namoradinha para casa e assistir um Netflix. Sim. Ele não tem essa liberdade com os pais. Às vezes o pai aceita, mas não fala do assunto, não me mostra, não quero conhecer, sabe? Você lá e eu aqui. Então assim, a gente vê que a gente precisa que essas pessoas se encontrem os seus, porque lá vai ser um lugar seguro para elas, e esse é uma forma da gente movimentar socialmente. Sim. Sabe? E permitir a entrada free, que a pessoa vai entrar e vai ter um lugar para ela poder se sentir segura, né? E conhecer outras pessoas, e ir com um namoradinho, com um ficante, com uma namoradinha, né? Então, assim, esse é um papel que a gente faz, que a gente não quer deixar de ter a sexta fria até às 11 por causa disso. É uma maneira que a gente vê do LGBT ter um espaço que ele não tem dentro da casa dele, não tem dentro do sofá. É acolhimento mesmo. De acolher. Aí tem gente que fala, é desespero, é obrigação, não sei. Não é. A gente faz isso exatamente para acolher o público, entendeu? É consciência mesmo, né? É uma empatia. Coisa que a gente sempre buscou ter, não ser só uma boate, ser um movimento, entendeu? E acho que assim, a Queen, ela deu impactos muito grandes. Isso aí já foi alvo de estudo de TCC de faculdade, várias turmas da faculdade já foram lá. Por que vocês decidiram? Empreendedorismo principalmente, o Jarbas levou, o professor Jarbas levou umas 2 ou 3 turmas lá pra ouvir como que a gente teve essa ideia, essa coragem, qual que foi o estudo. E foi isso aí, é raça e coragem mesmo, porque fácil não é. Atitude, desmontar um sistema, né, desmontar uma repressão é muito difícil hoje. Né? A gente está aí lutando o tempo inteiro para acabar com alguns estereótipos, com alguns preconceitos que a gente não sabe se ainda a gente vai estar vivo para ver isso acabar. Para ver o efeito da luta, né? O resultado dessa luta. O resultado da luta. Sim, é bem por aí. E quando você fala de acolhimento, né, de trabalho social além do entretenimento, tem várias pessoas, né, que você acolheu. Quando você fala em empreender, você conseguiu estruturar um negócio e ainda gerar renda para outras pessoas. Isso. Principalmente quando você fala que a maioria dos LGBTs não tem acolhimento em casa. Então, quando o pai, a mãe descobre, quando a pessoa resolve se assumir que eu digo, mostrar quem, né, o que teve que reprimir durante muito tempo por causa desse preconceito, dessa opressão. Às vezes a pessoa é colocada de fora de casa. A gente já teve pessoas que chegaram lá com a roupa do corpo e não ter pra onde ir. Durante a noite a gente ficar vendo aí, quem tem uma república, quem pode acolher, vamos arrumar um emprego, quem sabe de algum lugar que tem uma vaga. E a gente ficar fazendo esse movimento a noite inteira porque a pessoa não tinha onde eu dormir. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente vê isso todos os dias. Né? Isso a gente consegue enxergar isso todos os dias. A gente enxerga o quão difícil é você conseguir sair do armário, sabe? Você assumir sua verdade, a sua vida, o seu amor. Nada mais que a gente quer amar quem a gente quiser. Ter o direito de amar, né? Ter Se a gente for parar pra pensar, amar. É muito pesado isso. Sim. Tem muitas pessoas que não têm contato com a família, que saiu de casa muito cedo, que começou a trabalhar muito cedo e que, né, é um país muito difícil, então você não consegue às vezes fazer uma faculdade, tem praticamente um subemprego para sobreviver. Sim. Né? E essa parte aí, o que a gente pode fazer? A gente dá sempre preferência para as pessoas que vão trabalhar lá por serem LGBTs, pessoas que estão precisando também que sejam, né, que a gente conheça, tenha confiança, né? Porque não que vai ser você não vai ver só LGBTs trabalhando lá, né? Sim. Você tem os aliados, os héteros aliados, né? Então a gente são importantes demais, são né? muito importantes, né? Então assim, a gente sempre dá essa preferência dentro do que a gente pode fazer. A gente está sempre tentando movimentar de acolher esse público, Sim. sabe? A gente acha muito importante. E tem o seu lado espiritual também, né? Que eu acho que uma coisa, não, tenho certeza que uma coisa puxa a outra, né? Esse amadurecimento, assim, esse espírito acolhedor, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Ser zelador de... Isso. Homolocô. Homolocô, isso.
Então, assim, eu tenho um centro desde os 16 anos de idade. Parece Sim. loucura, né? É loucura mesmo. Muita não responsabilidade. Faça isso, gente. Não faça isso. Não fosse minha mãe, né? Minha falecida mãe, isso também não teria acontecido. Então, assim, minha mãe foi sempre meu braço direito em tudo. Eu tenho certeza que ela tivesse viva para ver a boate, seria um orgulho muito grande para ela, sabe? Porque ela sempre acreditou muito em mim, ela sempre apoiou, ela sempre recebeu todos os meus namorados. Lá em casa era quase um QG gay, sabe? A gente tinha uma casa grande quando a gente morava, e aí só eu e ela. E os finais de semana era lá, e era... Na hora que você via, tinha 30, 40 pessoas lá dentro de casa. Todo mundo e a gente fazendo desfile, sabe? E bebendo e falando bobagem. Ela no meio, e do nada, ela levantava 3 horas da manhã e fazia uma feijoada. Que maravilha. Sabe? Ia fazer alguma coisa, eu falava, você não tá com fome? Não, eu tô, vou fazer comida aqui. E ela fazia, todo mundo comia, já era ótimo, sabe? Foi ali que muita coisa nasceu, muita vontade de ter um espaço nasceu, sabe? Então, assim, aí a espiritualidade está totalmente caminhada junto com ela. Foi por ela, continua por ela, entendeu? É uma coisa que, assim, minha mãe sempre esteve muito doente. Eu vi onde ela conseguia melhorar, né? Então, assim, a gente, pela fé, ela era uma pessoa de muita fé. Todo mundo que conheceu ela sabe muito disso. Uma pessoa de muita fé, que lutou muito, que me deu muito apoio, né? E que me jogou nessa, assim, e entrou junto, Sim. né? Então eu era o pai e ela era mãe pequena. Disse, vamos. E vamos, né? E enfrentando todos que era todo tipo de preconceito também. O Patrocínio, que foi onde o centro nasceu, por exemplo, era a época do Orkut, tinha uma comunidade de Eu Tenho Medo do Yuri, porque descobriram que eu tinha um centro. Sério? Eu sofri racismo religioso de uma funcionária da escola que falou que eu tinha um altar satânico em casa. Gente. Minha mãe chegou com o advogado lá, sabe? Foi assim, foi uma coisa muito pesada que aconteceu, sabe? Sim. Muito pesada que aconteceu. E ela sempre lutando, sabe? Sempre a gente lutando para fazer as coisas, né? E saía tanta história, gente. Saía que eu tinha centro para iludir mulher e ficar com mulher. Ainda bem que o tempo conta, né? Sim. Que a verdade eu não era sumido, né? Não existiu nunca isso, Sim. né? Um viado, e aí, tipo, tava usando a espiritualidade pra ficar com mulher. Sim. Essas histórias sempre aparecem. Sempre aparece. Mas aí eu falo, o tempo é o remédio, porque mostra hoje, tudo, né? Ninguém vai ter dúvida disso, né? Essa história ficou pra trás, mas é uma história que faz parte, sabe? Sim. Então, assim, a espiritualidade me ensinou muito, né? É meu esteio, né? Foi meu esteio quando minha mãe morreu, porque a gente teve todo o apoio da espiritualidade. Então, assim, a gente sabe a hora de todo mundo. Sim. Por mais que a gente sabe, a gente não quer, né? Nunca que a gente quer. A gente nunca tá preparado para esse momento, não. né? É uma dor que, assim, a gente acostuma com ela. Ela não passa. Não passa. Essa dor não passa. A gente aprende a conviver, verdade. E a fé e construir, fazer esses movimentos são o que alivia a gente. Sim. Alivia a existência da gente. Eu acredito que é o que faz mais sentido, porque às vezes a gente está tão desiludido com as coisas. A caminhada parece tão... Sim. E aí quando você consegue ver alguém, você consegue ver que você ajudou alguém e tal, isso dá um conforto pra gente de continuar lutando, de continuar persistindo, sabe? Sim. Acho que é o ponto fundamental que me ajudou muito a religião, sabe? Sim, e por mais que eu tente, assim, entender as atitudes e os pensamentos das pessoas que são homofóbicas, que são preconceituosas, que praticam intolerância religiosa, eu pensando nesse viés que você falou, de acolher, de ajudar, né, de tornar a caminhada da pessoa mais leve, eu não consigo entender, sabe? Porque eu acho que é esse ponto que realmente importa. É o que você faz ou o que o outro faz para ajudar as pessoas, né, para tornar um ambiente melhor, uma sociedade melhor. E as pessoas se preocupam com as escolhas que as outras fazem e que não interferem em nada na vida delas, sabe? Realmente não tem como entender. Né? A pessoa escolheu uma religião, a sexualidade já não é uma escolha, né? Porque eu acho que assim, ninguém vai escolher sofrer preconceito. Quem escolhe, né? Ser violentado de todas as formas, fisicamente, psicologicamente. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT, que mais mata trans,
né? A gente vê todos os dias notícias. A nossa realidade é cruel. Agora teve né? agressão de 2 trans numa carnaval. Foi uma Eu não fiquei sabendo, no Macaúba. Isso. Não fiquei sabendo. Então, assim, tem um boletim correndo, já tem um processo correndo, Sim. sabe? Então, assim, isso aconteceu agora. Então, assim, por mais que a gente esteja... ainda é um trabalho de formiguinha, sabe? Porque acontece o tempo todo. A homofobia e o racismo está em todos os lugares, né? E, assim, sobre racismo, eu tenho uma fala de uma filha minha, que também era promotor na boate, que me tocou bastante, sabe? E eu até tenho, às vezes, ressalvas para falar porque não é meu lugar de fala. Mas ela falou uma vez, ela meio que me deu uma sentada, vamos dizer assim, para entender. Ela falou assim, olha, você calado, homem gay cis, você passa como hétero. Eu não consigo esconder minha cor. É fato. Aquilo foi muito forte pra mim, sabe? Eu não consigo esconder minha cor. Sim. Eu não consigo ir num supermercado e ser diferente de quem eu sou. Então, você andando, as pessoas não vão te agredir, porque não vão saber às vezes, porque você vai esconder. Eu não escondo a minha cor. É pesado isso, Muito é real. pesado. Real, e a gente sente e sofre isso literalmente na pele todos os dias, né? Não tem como não ser perseguida, não ser subjugada, né? Os olhares a gente percebe, o racismo, eu não sei qual dói mais, se é o escrachado ou se é o velado. Quando você consegue interpretar os olhares, as caras e bocas que as pessoas fazem, né? Quando você falou que não é seu lugar de fala, né? Mas você tem um lugar de fala e você expressou isso muito bem desde o início que você chegou aqui. Que você reconhece o seu privilégio de ser um homem branco. Sim. E que você faz, né, essa parceria com o movimento, que você acolhe pessoas pretas, pessoas LGBTs pretas que sofrem, né, o que eu costumo falar de interseccionalidade. A pessoa sofre por ser preta, sofre por ser LGBT, né, sofre por ser mulher, se for o caso da lésbica, entendeu? Então, assim, você tem um lugar de fala, sim, nessa luta antirracista, e você assume e faz. E eu quero, inclusive, te agradecer, porque a gente precisa de muito mais pessoas, assim, que assumam, que tenham coragem, né, que de alguma forma entendam os privilégios, mas que se coloquem a favor da luta também, que não te machuca, mas que também é uma luta sua, né? É o mesmo caso da comunidade LGBT, e eu sendo a mulher preta, não tem como desvencilhar isso, né? Desvincular a luta antirracista com a luta contra a homofobia. Realmente se soma e se fortalece. E é isso, de um acolhendo e ajudando o outro, na real, de verdade. Então vamos falar mais de Queen. Vamos falar de Queen. Sim, eu tenho X amigos, né, que frequentam, inclusive que se descobriram artistas, ou pelo menos tiveram a oportunidade de mostrar, né? Giovanni, adoro Giovanni. Sim. Eu acho que a primeira aparição da Amira foi na Queen, foi? Não, foi um pouco antes. Sim. Na verdade, assim, o movimento, uma das revoltas que a gente teve é que, assim, existia uma festa que acolheu o público. Sim. Mas na época de Facebook, por exemplo, saiu uma conversa e eu nem fiquei sabendo disso muito depois, que perguntaram se era uma festa LGBT e falaram que não, e revoltou muita gente, né? E a Amira queria se apresentar como DJ, fazer estreia, e falou que não era o local. Sim. Né? E aí a gente, foi uma das motivações, Giovanni foi uma das nossas motivações em abrir a Queen, sabe, em dar esse espaço, foi um dos pontos do projeto. Ela foi residente inicial. Sim. PH foi residente inicial, Luana foi residente inicial também. Foram pessoas que estavam lutando pelas cenas, né, lutam até hoje, e a gente quis ter essas pessoas junto. Como que acontece, assim, a orientação de quem trabalha, né? Eu acredito ter uma pessoa de inteira confiança que passa esse trabalho. Que tá com a gente o tempo inteiro. Tem segurança que vai e volta, né? Mas sempre tem um coordenador. A gente está sempre em treinamento de como lidar com o LGBT. Sim. Né? Então, assim, quando a pessoa chega lá, eu sempre falo para eles, você não conseguir identificar um não binário, por exemplo,
que não encaixa, não tem uma definição de gênero, você vai perguntar que pronome que você quer que ser chamado e por quem você vai se sentir à vontade na revista, entendeu? Então a gente tem esse protocolo, a gente treina as pessoas dessa forma. Já é um público que tem muito medo, né? Já é um público fragilizado, então a gente precisa ter uma abordagem muito cordial. Então a gente não tolera nem da segurança nem do nosso público quando não for agir dessa forma. Sim. Entendeu? Então assim, a gente sempre fala abordagem em frente à câmera, porque se minha segurança estiver errado, eu vou cobrar, entendeu? Se o cliente estiver errado e estiver falando mentira, eu vou puxar, vou ver que não é, entendeu? Então assim, isso são coisas que a gente não tolera assédio, a gente não tolera nenhum tipo de agressão, né? Então a gente luta muito por isso, treina muito por isso. É uma luta, sim, é um treinamento, né, diário, porque todo dia tem uma forma diferente que alguém inventa de fazer lá dentro, que pega às vezes a gente de surpresa, né? Então às vezes a pessoa me vê lá bebendo e tal, às vezes, muitas das vezes eu fico bêbado lá. O Yuri tá curtindo. Gente, eu tô numa pilha. Que as sabe horas o que foi até chegar ali, exatamente, né? Depois que eu fecho a boate, às vezes eu fico ali sozinho, com 2, 3 amigos, assim, sabe? Eduardo, a gente ouve algumas músicas pra dar uma relaxada, dar uma desopilada e conseguir ir embora pra dormir. Pra dormir, pra descansar. Porque senão tem noite que assim, você chega em casa, você ainda tá naquela adrenalina de fazer a boate acontecer, né? Dos problemas que você tem que corrigir, de contornar, sabe? E às vezes assim, problema onde não existe, a pessoa só quer falar, só quer ser ouvida. Só precisa de uma escuta. Só precisa ser ouvida, sabe? Então é um trabalho às vezes até de psicólogo que a gente tem ali, sabe? Aquele fumódromo, na hora que é quase uma escola, um confessionário, um monte de coisa e todo mundo troca de vivências, isso, todo mundo fica trocando experiência ali. A gente preza muito por isso que é uma experiência tá lá. Às vezes vai ter, como qualquer lugar que você for, vai ter uma experiência que não é legal, mas você tem que dar uma outra oportunidade e entender por que isso acontece. Igual o documento que a gente estava falando mais cedo. Não entra sem documento. E tem história por causa disso, sabe? Então assim, mas já teve menor que ficou em coma alcoólico por causa de ter entrado numa festa open bar, né? E já teve questão de pessoas machucar lá dentro e tá sem documento, a gente ter que levar a UPA não aceitar sem documento. Sim. E independente da cara da pessoa, sabe? Se tem qualquer problema ali dentro com a integridade de qualquer pessoa, a gente está responsável em chamar a SAMU, em fazer alguma coisa, e sem documento não vai levar. Então, sem documento também não vai entrar. Sim, sabe? Porque senão, de certa forma, vocês estão assumindo essa responsabilidade, que é uma coisa muito séria, né? Exato. Então, assim, a gente precisa ter esse controle, sabe? Então, a gente é rígido, sim. Não adianta chegar lá falar que é amigo, que não adianta chegar lá falar que é a mãe do Eduardo, a minha também mesmo não vai aparecer, né? Mas a mãe do Eduardo que não vai entrar. A ordem é essa. Você pode perguntar para todo mundo lá, pode falar que é o Papa. Se tiver sem documento, não vai entrar. Isso é muito importante, né? Sim. Por isso que... Não tem essa distinção. Por isso que aqui existe e resiste, né? Por causa dessa organização. Porque eles esperam isso aqui, ó. Eles esperam só esse deslize para acabar com a gente. Então a gente fica na corda bamba o tempo inteiro. Sim. Eu achei muito interessante quando você falou da abordagem do segurança quando o público chega, né? Olha o quanto que isso é interessante e o quanto a gente precisa levar isso pra vida. Porque tem gente que fica cheio de dedo pra falar ou que, né, ou fica criando problema por causa do pronome neutro. A gente já teve aqui até vereador, né, que cria problema porque não aceita, porque estão assassinando português, não sei o quê. Gente, é um dialeto cultural como qualquer outro. Como mineirês, como gírias. A língua é viva. Sim. Em vários países o pronome neutro existe. Sim, é uma questão de não acho respeito, essa uma coisa de assim acolher. que vai conseguir mudar agora, ou vai incluir, ou vai ser reconhecido. Mas a gente pode tratar assim, deixar uma pessoa confortável. Sim, é uma questão de respeito, de acolher. Se a pessoa se sente bem, não custa. Né? Como você gostaria de ser tratado? Exatamente. Né? É muito melhor do que ficar causando constrangimento para as ambas as partes. Exato. Então, assim, a pessoa às vezes vai ficar constrangida de um homem fazer revista ou constrangida de uma mulher fazer revista. Então, a gente, quando não identifica ou a pessoa não se manifesta,
a gente deixa a pessoa escolher por quem vai fazer a revista. Porque pela lei mesmo, revista mulher só pode ser revistada por mulher, né? Sim. E nessa questão da pessoa não binária, não tem nenhuma regulamentação em cima disso, né? Então a gente dá o direito de escolha da pessoa ali. Dela escolher para quem ela vai se sentir à vontade de ser revistada. Muito importante. E vai ter revista, de qualquer forma, porque eu não posso deixar entrar droga, não posso deixar entrar arma, né? A gente tem que manter um rolê saudável. Sim, com certeza. Né? A gente tem que inibir ao máximo, porque é aquilo que a gente está falando. Qualquer deslize, acabou a casa, a gente não dá conta mais. Vocês vão ser responsabilizados. A gente vai ser responsabilizado e o Eduardo já está cansado de responsabilidade, de levar por não ter feito, de levar fama sem deitar na cama, de um monte de coisas, sabe? Então tem tudo isso. Assim. E que bom que a galera contribui, né? Ajuda, porque vocês sozinhos vocês não vão conseguir, né? E o público da Queen, eu já fui poucas vezes. Minha filha frequenta sempre, é cliente. Já fui poucas vezes, mas assim, realmente é esse ambiente acolhedor. E a gente sabe que a galera que frequenta, que vai, já vai sabendo o que vai encontrar, já vai conhecendo, sente a vontade e ajuda esse ambiente ficar, né, ser um rolê saudável, tranquilo para todo mundo. Eu acho engraçado e assim, às vezes eu vejo tanto que a gente é estereotipado por ser uma boate LGBT, que eu não estou brincando, eu posso mostrar o Instagram para vocês. A quantidade de mensagens, se eu pesquisar swing, a quantidade de mensagens de pessoa perguntando se lá é uma casa de swing. Gente, que absurdo. Se é uma casa de swing, tem gente que pergunta como que funciona essa boate, como qualquer outra. Respondo secamente a mesma coisa. Né? Ah, mas o que acontece aí? O que acontece em qualquer outra boate? Sim. Diferente. Você não vai chegar lá, não vai ver ninguém pelado, não vai ter dark room, sex ao vivo. Não é a nossa proposta, entendeu? Então, assim, mas isso é um estereótipo. Sim. Quando a gente recebe relatório do Google, a boate de swing é uma das coisas mais pesquisadas que leva até a Queen. Eu não consigo entender isso. Impressionante, né? Que as pessoas estão sempre relacionando LGBT a promiscuidade. A promiscuidade. Infelizmente. Então, a gente falou, né, dessa diversidade que é a Queen, muitos atrativos. A gente falou dos artistas, né, que a Queen de certa forma lançou, apoiou, né, abriu portas. Como que você vê o cenário cultural, assim, a cena artística em relação à comunidade LGBT? E eu falo assim em relação à cena que já rola, a movimentos institucionais, poder público, esse apoio. Não rola, né? Não rola. Eu tô tentando aqui puxar alguma coisa para não ser injusto, mas não vem na minha mente, sabe? E todas as vezes que a gente tenta, é bonito, beleza, mas a gente não vê apoio. Sim. Toda vez que a gente tenta falar sobre isso, sabe? Igual, vamos fazer uma parada. Para fazer a parada, para mim não é fazer um trio elétrico na rua, um palco e colocar artista lá, não é isso. É fazer uma semana de educação, pegar o teatro, sabe? E dar ali palestra, falar sobre HIV, falar sobre PrEP, né? Falar sobre a saúde sexual, que são tabus hoje, né? Muito fortes, que a gente não pode falar sobre isso, né? Tem que ser ensinado dentro de casa. E aí na hora que você vai ver o abusador, por exemplo, dentro de casa. Tá dentro de casa, a maioria das vezes. Grande parte. Né? Então, assim, de falar sobre os direitos, entendeu? Então é uma semana de projeto. Não é chegar ali apenas e fazer a nossa música, a nossa arte. Sim. É fazer mais do que isso, é educar. E aí é mandar para todas as autoridades, por ser um evento oficial, falar assim, eu quero vocês lá. Eu quero vocês ouvindo, eu quero ver o que vocês vão falar. Sim. Essa é a minha vontade. Pedir até que mandem pessoas, sim, né? Eu quero, exatamente. Para poder. Exatamente. Isso precisa ser repassado, né? Sim. Essas instituições que acolhem essas pessoas, que acolhem entre aspas, que atende o público LGBT, eles precisam ter um mínimo de noção de como lidar com essa situação, de como realmente acolher. Porque os relatos que eu tenho de vários amigos é que eles não se sentem acolhidos na saúde, principalmente, né? Sim, eu já tive que algumas vezes no urologista, Eduardo também. Quando fala que a gente é um homem gay casado, é um problema. Sim.
Então a gente tem, tipo assim, a gente vai em alguns médicos que a gente já conhece, porque ali mesmo a pessoa muda a expressão, muda a forma de te tratar, né? Então assim, esse acolhimento está em todos os lugares. Sim. Em todos os lugares. E eu falo que na saúde fica muito precarizado também, sabe? E a gente precisa tocar nesses pontos. São pessoas, né? São pessoas, tem constitucional, você tem direito à saúde, sim. você tem direito de ser tratado por igual, né? E aí aquele negócio, é uma homofobia velada, sabe? É uma coisa que assim, o gay, se ele tiver, por exemplo, ele viver com HIV, ele já é promíscuo automaticamente, sabe? Sendo que a gente vê que isso hoje, o número de héteros casados, sabe? Sim. Então assim, hoje eu e o Eduardo somos adeptos à PrEP, por exemplo, né? A gente tem uma relação aberta e a gente se cuida, Sim. né? Então a gente faz aqui em Patos tem, inclusive, viu, gente? Pode ir, pode marcar, é tudo pelo SUS, é de graça, é ótimo atendimento. E as pessoas têm um preconceito muito grande, sabe? Então, assim, eu vou lá, porque Eduardo também é muito expansivo, né? Você conhece bem Eduardo, né? Eu sou mais contido que Eduardo. Então, assim, quando a gente chega lá, a gente ouve relatos, assim, de senhoras que teve um homem só na vida e que contraiu a doença, né? Agora vive com HIV. Uma pessoa só na vida. Imagina a dor dessa pessoa, né? Então isso não é exclusivo do público gay, nunca foi, sabe? Isso não é exclusivo, isso não é uma coisa, sabe? A gente precisa tocar nisso. Precisa falar, sabe? Sim, conscientizar as pessoas. Tem tratamento, sabe? Que você não vai morrer de AIDS como era antigamente. Que você não vai contrair por pegar na mão, por abraçar, por acolher. Exatamente. Conviver, né? Infelizmente existe ainda muitos tabus acerca desse assunto e que realmente precisa ser tratado. A comunidade precisa ser acolhida e assim, o projeto que vocês fazem na Queen é maravilhoso, né? Mas vai chegar um ponto que vai limitar, justamente por falta desse apoio do poder público, de instituições que realmente abracem a causa, que veem o problema na dimensão que tem várias camadas que precisam serem tratadas, né? E, assim, com muita seriedade e urgência, né? Tanto a arte quanto esses assuntos mais sensíveis da comunidade precisa ser tratado, sabe? Sim. A gente precisa de apoio, porque assim, até de empresa privada é muito difícil fazer alguma coisa, né? E a gente não tem grana. O pessoal pode achar que só acha que eu sou rico, que o Eduardo é rico. Não, a gente tá aí cheio de boleto. A gente viveu uma pandemia, né? A gente sobreviveu uma pandemia com uma boate fechada, mantendo um espaço por causa de um sonho, de uma luta, sabe? Muita gente não conseguiu, sabe? A gente conseguiu reabrir. Eu lembro o dia que a gente reabriu, a crise de choro que eu dei, sabe? Eu tive que sair do palco e lá pra trás, porque eu falei assim, eu não acredito que eu tô conseguindo, de alguma forma, ter passado isso. Por tudo, né? Que ainda não passou 100%, mas, né, a gente já tem aí a vacina, tomem vacina, pelo amor de Deus. Vacina salva vidas. Vacina salva, né? Então, assim, é importante a gente tocar nesses assuntos, sabe? Sim. E falar com segurança e naturalidade. A gente precisa parar de ficar, né, criando tabus. Quanto mais a gente cria esses tabus, menos as pessoas vão ter acesso às informações devidas, né? Como elas realmente devem ser. Yuri, a gente está chegando no final. Passou muito rápido, o papo bom demais. Mais uma vez eu quero te agradecer. Isso, eu quero agradecer a oportunidade. Imagina. E fique à vontade para voltar quantas vezes. Só chamar. Sim, com certeza, é convidado. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, convidar a galera para conhecer a Queen, para curtir. É isso, gente. Vai conhecer a Queen, vai quebrar esses preconceitos, vamos entender um pouco mais sobre a luta, vamos parar de boicotar a nossa própria luta. Todo mundo está no mesmo barco, tem gente querendo ficar no mesmo barco, sabe? Então, assim, vamos fazer as coisas acontecer, né? Da melhor forma, vamos unir. Acho que a gente precisa
Se a gente unir, a gente pode tudo, né? Com certeza, pode tudo. Gente, muito obrigada para quem passou, para quem acompanhou, para quem permaneceu. Fiquem por aqui sempre, a gente sempre tem papos de força, de empoderamento, de luta, porque por aqui a gente pode tudo, menos retroceder.